Bom dia, após Páscoa, tudo bem? E aí, como vocês estão? Eu estou aqui com meu cabelo, como diria minha mãe, que a vaca lambeu. E você, como você está? Ah, posso ver que você está mais docinho, mais goldinho e goldinha, cheia de chocolate, não tá, não? Hum, hum, hum. Bom, crianças, então vamos lá. Ó, nossa, dá um desajeito aqui. A Pro estava olhando os textos de vocês e vocês não incrementaram muito o texto, não, né? Eu falei para vocês aumentarem o texto e vocês só transcreveram o texto, não aumentaram. Vocês não estão prestando atenção na videoaula, né? Teve gente que colocou uma coisinha a mais, mas a maioria só transcreveu o texto. E tem crianças que na hora de transcrever não colocou o travessão. Precisa, tá? É indispensável colocar o travessão. É para isso que a gente está tirando o texto do balãozinho, né, da história e quadrinho, e passando no caderno, para vocês entenderem como constrói um diálogo. Tá? Então, algumas crianças eu já vou mandar falando que precisa fazer isso, porque não estruturou corretamente. E, ó, da próxima vez que eu falar que é para aumentar, é para aumentar. Entendeu? Então, vamos lá na nossa correção de matemática primeiro, tá? Só um minutinho. Hoje eu deixei para vocês verem, tá? Eu não pausei o vídeo. Então, vamos lá. Escreva a ordem de grandeza dos números em cada caso. Professora, aqui eu não fiz assim. Eu coloquei o número. Tudo bem, agora só acrescenta. 365 dias é um número que vai até a ordem das centenas. Entendeu? 1 quilômetro, você deve ter colocado aí que é 1000 metros. Vai até a unidade de milhar. O número de dias de um mês, o máximo de dias que a gente tem de um mês é 31. Ele vai até a dezena, tá? E aqui até a dezena de milhar. Ah, Pro, eu pus põe embaixo, aqui, complementa, tá bom? Represente esse número no quadro. Então, nós representamos o número 42.195. Decomponha esse número, considerando o valor de cada um dos algarismos. Decompor é desmanchar, colocar o valor do número de acordo com a casa que ele ocupa. Então, aqui, ó, 4 dezenas de milhar, 40.000. 2 unidades de milhar, 2.000. Uma centena, 100. Uma dezena, 90. 9 dezenas, perdão, 90. 5 unidades é 5 mesmo. Então, aqui a gente tem a decomposição do número, tá? Se você tivesse que arredondar esse número, para qual número você arredondaria? Você pode ter arredondado para a dezena de milhar mais próxima. Se você arredondou para a dezena de milhar mais próxima, seria 42.000. Se você arredondou para a unidade de milhar mais próxima, seria 40.000, tá bom? Aqui, ó, 43.000 é maior que 38.000, então é verdadeiro. 24.595 é maior que 24.387, então é verdadeiro. Aqui é verdadeiro também e aqui é falso. Bom? Agora vamos aqui na nossa eleição. Ordene os candidatos de acordo com a quantidade de votos recebidos do maior para o menor.
Então, a mais votada foi a Adriana, depois o Marcos, depois Jaime. De quantos votos Marcos precisa para vencer as eleições? Ele precisa de 2.112 votos, tá? Leia a dica e descubra os números formados pelo algarismo abaixo. Os possíveis números são esses daqui, tá? Porque é mais que 1, tá bom? Então, essa, né, foi a nossa aula de matemática do dia 1º. Aqui é a nossa correção. Por isso que eu dei pouquinho, para vocês criarem em cima do texto. Tá bom? Só um minutinho. Agora, vamos às aulas de hoje. Pontuação e expressividade. Os sinais de pontuação nos textos ajudam o leitor a dar mais sentido ao que lê. A pontuação, gente, ela é responsável por dar emoção para a história. Releia em voz alta a fala da cigarra, da fábula, a cigarra e a formiga. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. O que você acha que a cigarra está sentindo ao falar isso? Você vê que tem um ponto de exclamação, né? Então, ela está assim. O que você acha que ela está sentindo? Pensa no ponto e pensa no contexto da frase. Agora, presta atenção. Releia a mesma frase, expressando com a voz os sentimentos do quadro abaixo. Eu quero que você faça isso. Por exemplo, se a formiguinha estivesse com fraqueza. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Se ela tivesse com raiva. Por favor, formiguinhas, me dá um pouco de trigo. Se ela tivesse com tristeza. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. E se ela tivesse com medo? Por favor, me deem um pouco de trigo, né? Então, o ponto de exclamação, ele traz para nós que tem um sentimento nessa frase. Esse sentimento podia ser de todos esses que a gente colocou aqui agora, de fraqueza, de raiva, de tristeza, de medo, né? O caso é que ela está exclamando, né? Ela tá assim, colocando aquele sentimento para fora. O sinal de pontuação, conhecido como ponto de exclamação, pode criar efeito de ênfase ou expressar sentimentos como surpresa, alegria, dor, decepção, né? São todos esses sentimentos. Releia em voz alta o trecho a seguir, extraído da fábula de Esopo. Repare nas mudanças no seu jeito de ler, de falar, quando existem sinais de pontuação. As formiguinhas pararam de trabalhar, coisa que era contra o princípio delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Olha, gente, a pontuação vai falando para mim como eu leio. Se não tivesse ponto nenhum, eu ia ler assim. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra o princípio delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Agora não, ó. As formiguinhas pararam de trabalhar, coisa que era contra o princípio delas. E perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Para que servem os dois pontos? Gente, os dois pontos antecedem uma fala. Quando vem dois pontos, você já sabe que alguém vai falar. Qual é o nome do sinal de pontuação presente no final da fala das formigas? Qual é o nome deste ponto aqui, ó? Quantas frases há na fala das formigas?
O que você observou para responder? O que a gente observa para responder? Por isso que eu pedi para vocês fazerem o texto primeiro, para vocês trabalharem com esses pontos, tá? Então, o seu texto, ele tem que ser, a hora que você transcreveu ele para o caderno, você tem que ter vindo com a pontuação, tá? Principalmente o travessão no começo da frase. Releia outro trecho da fábula. Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. O travessão geralmente é usado para iniciar a fala de personagens. Nesse trecho, o travessão também foi empregado com a finalidade diferente. Olha, pôs o travessão aqui na fala de alguém que a gente aprendeu que é aquela pessoa que conta a história. Circule a fala do narrador aqui nesse texto. Observe os sinais de pontuação destacados. Por que dois deles foram empregados, um em seguida do outro? Ó, tem 2 pontos, um em seguida do outro, né? Um termina a frase e o outro representa uma nova. Leia em voz alta esta fala das formigas. Bom. Se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Observe o que acontece com a sua voz ao ler a frase com o sinal de pontuação destacado. Olha aqui, gente. Que ideias, reticências pode trazer essa fala? Para mim, gente, eu não olhei no livro, tá? Eu acho que mostra assim. Bom, a formiga está pensando em tudo que a cigarra não fez, né? E agora, né? Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui, né, como eu havia dito, bom, né? Eu acho que é o momento em que ela está pensando tudo o que aconteceu, né? Ela está refletindo, né? Ela está analisando a situação. Agora, vamos para a matemática. Ah, gente, desculpa, eu não falei as páginas, né? Ó, livro didática, língua portuguesa, página 38 e 37, tá? 37 e 38. Agora, matemática. Nós vamos na página 38 e 39. Veja como Carlos e Lídia calculam mentalmente o resultado. 2.400 mais 1.900. Bom, existem maneiras da gente efetuar um cálculo mental que ele ajuda a gente a fazer isso de maneira mais rápida. Nesse caso aqui, eu ainda não li o que eles fizeram, mas o que eu faria? Eu aproximaria 1.900 para 2.000. Então, eu somaria 2.000 mais 2.000 daria 4.000. Mais 400 seria 4.400. Mas aqui, como eu aumentei 100 para dar 2.000, eu tiraria 100. Então, de 4.400 ia vir para 4.300. Eu faria assim essa conta mentalmente. Vamos ver como eles fizeram. 2.400 para 2.000. Ah, ele aumentou para 2.000 também, ó. Daria 4.400. Ah, o Carlos fez igual a Pro. Agora vamos ver a Lídia. Adicione 2.000
a 1.000. Ah, ela tirou 900, então. 2.000 a 1.000, dá 3.000. Depois adiciona os 400. Aí depois ela junta 400 com 900, dá 1.300. Aí ela soma os 3.000 com 1.300, dá 4.300. Tá vendo? Os dois fizeram um cálculo mentalmente de maneira diferente, mas ambos chegaram ao resultado correto. Agora calcule o resultado. 5.800 mais 2.700. Ó, sabe o que eu faria aqui? Uma maneira bem fácil. Aqui, ó. Eu abaixaria esse daqui. Aqui eu colocaria 5.500. E os 300 eu colocaria aqui e daria 3 aqui. Você entendeu? Eu consideraria aqui, ó, 5.500. Aí os 300 daqui eu colocaria aqui. Então, daria 5.500 mais 3.000. Aí daria para fazer o cálculo mental. Tenta fazer desse jeito que a Pro falou de cabeça. Depois você monta a continha aqui do lado e vê se deu certo, tá bom? Observe as ilustrações e depois resolva o problema. Esse caminhão pesa 3.300 quilos. É isso? Ou só a carga? Eu acho que é só a carga. Depois a gente vê. E esse, 5.800. Os dois caminhões têm que atravessar um rio em uma balsa, que suporta 9.000 quilos a balsa. Seria possível os dois caminhões atravessarem ao mesmo tempo? Bom, se é 5.800, arredonda para 6. Aí ali vai ficar 3.100. Faz a conta. Você acha que dá? Se você não conseguir fazer a conta mentalmente, monta a continha, tá? Mas aqui são técnicas para te ajudar a somar números grandes de cabeça, tá bom? Se você não conseguir, monta a continha aqui. Ou mesmo que você for baixando, que nem a Pro fez, ó. Aqui a Pro subiu para 6, né? Ou seja, aumentou 200. Aqui não é 3.300, então eu deixei 3.100. Eu somei 6 com 3.100. Aí não fica difícil de somar de cabeça. Tá bom? Leia os dados da tabela ao lado para responder as questões. Quantos habitantes há mais em Araguatins que Dianópolis? Dianópolis tem 22.000. Araguatins tem 35.000. Ó, aqui também dá para eu pensar. Vamos pôr 32 aqui. 22 para 32 é 10. Aí aqui eu diminui 3.000. Volta esses 3.000. Vai dar quanto? Tá vendo? Dá para fazer de cabeça. Pro, não consegui entender teu pensamento de cabeça. Faz a continha, tá? Quantos habitantes há ao todo nos 3 municípios? Aí aqui eu vou falar para vocês montarem, tá bom? Dá para fazer? Dá. Mas eu acho que para vocês vai ficar um pouquinho mais complicado. Ó, dá para fazer assim, ó. 30, 40, 50, 60, 70. 70.000. Eu só somei as dezenas aqui, ó, arredondada. Como se fosse 30.000, 20.000 e 20.000. 30, 40, 50, 60, 70. 5 mais 11. 5 mais 6 dá 11. 81.000. Tá vendo? Senão eu vou falar para vocês. Mas dá para vocês irem desmanchando o número e efetuando a soma, tá?
Faz aí a sua ideia de como vai ser a soma, tá bom? Depois aqui. Veja como Marisa e Flávio calcularam o resultado da subtração. 4.300 menos 2.700. Primeiro subtrair 3.000 de 4.300. Então, pegou aqui, ó. 4.300 menos 3.000 deu 1.300. Como quero subtrair 2.700 e não 300, precisa acrescentar 300. Gente, isso daqui são várias maneiras de você chegar a um cálculo. Isso aqui é você observando mesmo e vendo qual foi o pensamento de cada um, tá? Há várias maneiras de efetuar o mesmo cálculo. Ô, Pro, eu não estou entendendo de cabeça. Não está entendendo? Monta a continha, faz a continha e aí você vai observando, você vai se encontrar, tá bom? Por que Marisa adicionou 300 a 1.300? E por que Flávio subtraiu 300 depois? E depois 400? Converse com o professor e os colegas sobre essas questões. O pessoal foi arredondando, tá vendo? Ó? De 4.300 e 2.700, olha como que fez. Cadê a Marisa? Aqui. A Marisa subtraiu de 4.300, em vez dela tirar 2.700, ela já tirou 3. Depois, como ela aumentou aqui, ó, para 3, ela sabe que ela tinha que tirar mais 300. Conseguiu entender? Pro, não tô conseguindo entender. Tudo bem, tá? É um processo longo, é devagarzinho, mas daqui a pouco vocês estão conseguindo enxergar certinho a maneira mais fácil de fazer a continha na cabeça, tá? Porque, como converso com professores e colegas sobre essas questões, você efetuaria essa subtração de um modo diferente? Ó, se você não está conseguindo entender, coloca aqui. Eu fiz a continha do jeito tradicional. Ainda não estou conseguindo efetuar o cálculo de cabeça, tá bom? Observe o gráfico abaixo, a quantidade de bicicletas produzidas. Em janeiro, 1.300, em fevereiro, 1.500, em março, 2.100. Quantas bicicletas foram produzidas em fevereiro a mais que em janeiro? Quanto 1.500 é maior que 1.300? Quantas bicicletas foram produzidas em março a mais que janeiro? Aqui também, ó, se eu aumentar aqui 200 e depois tirar, fica fácil. Mas aqui vamos juntar. Quantas bicicletas foram produzidas em março e janeiro? 2.000 mais 1.000, 3.000. 300 mais 100, tá vendo? Dá para você ir somando. Quantas bicicletas foram produzidas nesse trimestre? Agora eu tenho que somar 2.100 mais 1.500 mais 1.300. Veja como Regina calculou mentalmente o resultado de uma subtração. Descubra a subtração que a Regina realizou e elabore no seu caderno um problema que possa ser resolvido por meio dessa subtração. Primeiro, subtrair 3.000 de um número. Depois, subtrair 400 do resultado. Então, subtraí 300 e encontrei como resultado 1.700. Então, vamos fazer as operações inversas. Ela chegou nesse número subtraindo. A gente vai voltar ao número original fazendo o quê? Lembra a conta inversa da subtração?
Pessoal, não esqueçam de fazer o cabeçalho no caderno, colocar a data de hoje, colocar que foi feita a correção no livro, tá? Pode pôr certinho, põe a data igual eu estou colocando aqui em cima, ó, tá? Do dia que for trabalhado, coloca corrigido pela professora Silmara, através de videoaula, põe os certinhos, mantém seu material em ordem, tá? As contas que você não conseguir efetuar de cabeça, monta. Às vezes, depois de montar, você começa a entender. Só um minutinho. Não tenha preguiça, tá bom? E se você já não fez o texto com os travessões, você já sabe que você vai ter que refazer. E da próxima vez que eu disser que é para vocês incrementarem a história, é para incrementar a história, tá? Não é apenas para transcrever, não, tá bom? Esse ponto aí vocês me chatearam, eu pedi várias vezes, tá? Beijo grande para vocês e até a nossa próxima aula.